Então, gente, são muitas perguntas ainda sem respostas. E a gente vai continuar falando sobre esse caso, só que agora trazendo também uma especialista, a Andrea Vermonte, que é doutora em filosofia da mente, com enfoque em neurociências. Além de especialista em filosofia clínica e psicanálise, ela vai nos ajudar, gente, a entender essa tragédia familiar que aconteceu em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, no noroeste fluminense. A doutora já está aqui conosco e eu quero agradecer demais a sua presença, a sua participação aqui no nosso Balanço Geral. É uma honra conversar com uma pessoa que já está há mais de 50 anos, né, nessa lidando também com questões tão importantes, que é relacionada à saúde mental, ao que pensamos, ao que sentimos. Mas, doutora, e vejo também que a senhora está acompanhando de perto esse caso, fez um vídeo, compartilhou a respeito desse assunto. Estamos falando de um adolescente de 14 anos que mata a própria família, a tiros, dentro de casa, com a ajuda de um adolescente de 15 anos, moradora de Água Boa, no Mato Grosso. Um crime, doutora, que segundo a investigação da polícia, premeditado, planejado e que estaria também associado a jogos virtuais. Nós temos um dado aqui, doutora. Segundo o relatório de violência intrafamiliar do Conselho Nacional de Justiça, em mais de 70% dos casos de crimes domésticos cometidos por adolescentes, há um histórico de abuso emocional, físico dentro de casa, ameaças que não são investigadas. Como a senhora avalia esse caso, uma vez que sabemos que existem camadas mais profundas que geralmente quem está de fora, doutora Andrea Vermonte, não compreende? Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda ao Balanço Geral da Record Interior RJ. Boa tarde, Ana, obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Espero contribuir aí nesse contexto, trazendo algumas reflexões que sejam bastante pertinentes. Você trouxe alguns dados muito importantes e eu acho importante a gente avaliar alguns aspectos. Primeiro, o contexto que o crime acontece. Está longe da normalidade e da naturalidade uma adolescente e uma adolescente de 14 e 15 anos, simultaneamente, cometerem um crime tão violento. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, não em termos de diagnóstico, mas em termos de personalidade, é que esses adolescentes devem ter alguma questão pessoal. Pode beirar aí, pode passar por um transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopatia. E, de novo, não estou dando um diagnóstico, mas eu estou falando, avaliando o comportamento e não os adolescentes. Este comportamento, os dois adolescentes eu não avaliei. Este comportamento, nesse nível de violência, de planejamento e de frieza, sugere um transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia. Só que aí você traz um fator muito importante. Hoje, a psiquiatria já pode afirmar que a psicopatia ela precisa de 2 fatores para se desenvolver. Primeiro, um fator genético. Então, comprovadamente, já sabemos que a psicopatia tem fatores genéticos. Então, a gente vai ver em indivíduos psicopatas uma baixa atividade no neocórtex, que é a área do cérebro que trabalha a questão do planejamento, da causa e consequência, e uma alta atividade na amígdala cerebral, que é a área que vai trabalhar a inconsequência, violência, agressividade. Então, primeiro, nós estamos falando que a psicopatia passa por questões genéticas e por questões ambientais ou epigenética. Doutora, o que você está falando? Eu estou falando para que comportamentos psicopáticos possam se manifestar, eu preciso ter uma condição genética, mas eu preciso ter um ambiente. E aí esse dado que você nos traz é muito importante, porque o contexto familiar, o contexto de relacionamento, o contexto de violência, o contexto de agressividade, o contexto de autoridade dos pais e subordinação dos filhos, tudo isso pode fazer com que floresça tipos de comportamento como esse. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre isso. O contexto em que esses adolescentes agem. Muitas vezes, meus colegas de saúde mental têm uma certa dificuldade, até por ser muito comprometedor, em se posicionar em relação a alguns pontos. Mas eu vou fazer isso aqui de forma muito pontual e objetiva, porque é assim o meu trabalho.
uma adolescente de 14 e uma menina de 15 que planejam com tal frieza um ato como esse, nós não estamos falando de um comportamento dentro da normalidade. Então, categoricamente, nós estamos falando que sim, existe alguma disfunção aí. Não dá para tratar isso apenas como um problema comportamental. Não é só um problema comportamental, e isso não está muito longe do que deveríamos esperar como normalidade. O segundo ponto é avaliar em que contexto essa situação se manifesta. Parece que aparecem dados sobre violência doméstica, sobre algumas outras questões que precisam ser avaliadas. Mas a primeira coisa é nós analisarmos esse contexto e entendermos em que situação isso se manifesta. Então, essa é a minha primeira pontuação que eu queria fazer com você, Ana. Muito importante isso, doutora Andréa, o que a senhora está falando. E hoje, abrindo aqui a edição do Balanço Geral, nós perguntamos, existe tratamento? Será que uma pessoa como essa, que tem um comportamento como esse, ela está hoje numa unidade socioeducativa? Existe tratamento, doutora? Para o menino e para a menina, não sei. Se falarmos de psicopatia, a resposta é não. A doutora continua com a gente. Doutora, só perdi aqui a sua resposta. A gente vai tentar refazer. A senhora continua aqui com a gente. Eu vou tentar refazer essa pergunta que a gente não conseguiu te ouvir. Não conseguimos te ouvir. A resposta é sim ou não para esse tipo de comportamento. Tem como se recuperar? Existe tratamento, doutora? Não. A resposta é não. O transtorno de personalidade antissocial não tem tratamento. O que se pode fazer são tratamentos para mitigar o prejuízo que eles vão causar durante a vida. O psicopata tem cura? A resposta é categórica: não. Até porque ele não tem noção do comportamento e do prejuízo do comportamento. Como identificar um psicopata? Existem N fatores, mas o principal fator é quando você traz para ele a consequência do ato dele e ele não se arrepende e não tem empatia. Então, me chama muita atenção quando esse menino responde às autoridades policiais: eu faria tudo de novo e eu não me arrependi. Esta é a principal característica da psicopatia. Quando você traz o dano para o psicopata do ato dele, ele sempre vai demonstrar uma frieza absoluta e um não arrependimento. Nesse caso, doutora, para a gente encerrar aqui, eu sei que esse assunto é um assunto que a gente tenderia um jornal inteiro para falar sobre essa questão. Tem muitos pais agora assistindo o Balanço Geral, muitas famílias acompanhando essa entrevista. O que a senhora pode falar em relação, então, aos pais? As orientações, desde a infância, à adolescência, com tantas limitações que a gente hoje vê em relação às ponderações, às limitações. O que a senhora pode falar? Porque, nesse caso, esse jovem não conseguiu ouvir um não. Qual é a orientação da doutora Andréa Vermont nesse ponto? Exatamente, Ana. Nós precisamos tratar os comportamentos que estão dentro da nossa casa e que não são psicopatia, mas que são comportamentos que vão gerar problema na nossa família. Aqui em Minas, a gente tem um ditado, e eu vou usar esse ditado aqui: minhoca com mais de um palmo já vira cobra. A minha pergunta é: esses meninos conversaram durante tantos anos pela internet. Os pais não sabiam que eles se comunicavam? Os pais não olham o que seu filho está fazendo no computador? Ah, eles foram mobilizados por jogos. Você não sabe que jogos o seu filho joga? Você não faz o que seu filho faz horas no computador? Você não tem dentro da sua casa uma autoridade, um controle, uma subordinação? Os seus filhos te obedecem? Os seus filhos suportam a frustração? Você fala não para os seus filhos? Esse combo de comportamentos vai gerando comportamentos disfuncionais, que raramente vão chegar a crimes tão hediondos como esses, mas que vão gerar pessoas de comportamento difícil, pessoas que não respeitam professores, autoridades, colegas, e daí para frente.
Andréia, muito obrigada pela sua participação, pela sua lucidez em relação a esse assunto e também por nos ajudar a tentar compreender, de alguma forma, toda essa barbaridade que aconteceu. E a gente vai trazendo aqui, ao longo da nossa edição, outras informações. Muito obrigada mais uma vez. E a gente segue aqui a nossa edição do Balanço Geral com essa entrevista que eu acho que já contribui bastante, né, para a gente entender um pouco desse comportamento.